Graça e paz, queridos. Glória a Deus, queridos. Maravilha, clima gostoso e dá vontade de pregar até 11 horas da noite, queridos. Quando um clima desse tá bom, porque tem dias aqui que é temperatura de 30 graus à noite, terrível. Amados, eu quero que vou te convidar a me acompanhar numa leitura bíblica que está lá em Timóteo, segunda carta a Timóteo. E vamos ler o capítulo 1. Ponto de partida hoje é Paulo incentivando aí o jovem Timóteo ao sagrado ministério, animando, dando aquele ânimo, tirando aquela carga de medo, de negatividade, de medo, e colocando esse fogo ardente do Evangelho, da graça de Deus no coração do jovem Timóteo, que já não era tão jovem. Timóteo já estava aí numa idade boa para o Evangelho. E nós já falamos sobre isso, que o irmão às vezes tem... Pastor, ainda sou novo na fé. Quantos anos tem na fé? Estou com 4 anos. 4 anos Pedro já era apóstolo, meu irmão. Amém, queridos? Todos encontraram? Segunda carta a Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 7. Paulo vai dizer o seguinte: porquanto Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Porquanto Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Vamos orar, queridos? Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor é bom e abençoador, e a sua misericórdia dura para sempre, Senhor. Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até a tua casa. E queremos que o Senhor fale conosco nessa noite. Tire de nós tudo aquilo que está apertando o nosso coração. Tira de nós tudo aquilo que está tirando a nossa afinidade contigo, Pai. Nós lançamos fora toda angústia, todo medo, todo espírito de covardia, toda dor, todo cansaço, tudo que não presta, Senhor, que vem tentar nos tirar da tua presença, nós lançamos fora na autoridade do nome do Senhor Jesus. Que essa palavra possa descer até o nosso coração e vir a dar o fruto na estação correta. Essa é a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. E o nosso ponto de partida, como eu falei para vocês, é Paulo aqui falando ao Timóteo sobre essa questão, que Deus não nos deu espírito de covardia, de medo. Recentemente fizeram uma pesquisa aí, queridos, e perguntaram qual é os 2 maiores medos da humanidade. Primeiro, disseram que o maior medo do ser humano é de morrer. E o segundo é de falar em público. Eu não sei se isso procede na prática. Mas Paulo está advertindo aqui Timóteo. Senhor Timóteo, por essa causa eu coloquei vocês aí, para anunciar o nome do Senhor. E o Senhor não deu para vocês esse medo, mas antes Ele deu para vocês coragem, para você arregaçar aí, trabalhar. E quando eu falo arregaçar as mangas, é melhor vestir logo uma camisa sem manga, que nem precisa de arregaça direto, e você vai fazer essa obra, a qual o Senhor tem confiado. E ele vai discorrer esse capítulo aí sobre essa situação, incentivando ali Timóteo a levar esse evangelho. Nós, hoje, queridos, conforme os irmãos aí já até falaram um pouquinho, vivemos uma sociedade do medo.
O cara tem medo de sair de casa, ser assaltado. O outro tem medo de um desastre acontecer com ele. Tem outros que têm medo de pregar o evangelho, anunciar o evangelho. Ele tem um medo muito grande. Apesar de que hoje em dia a gente não leva mais 39 lambadas nas costas, como o apóstolo Paulo levava todas as vezes que ele ia para a praça pública. E ele disse: nunca deixei de anunciar o evangelho para vocês publicamente, de casa em casa. Então hoje nós vivemos essa sociedade da covardia, do medroso, o cara que ele se retrata ali. E o medo, apesar de que o medo ele é inerente mesmo à natureza humana. O medo, ele faz parte da natureza do ser humano. Ele é um mecanismo de defesa, aliás. O medo, ele é um mecanismo de defesa. Medo é bom, França? É bom, desde que ele sirva para um mecanismo de defesa. A partir do momento que ele passa a se deslocar para um transtorno, uma fobia, que aquilo passa a ficar descontrolado, aí ele já é prejudicial. Quando ele passa a se deslocar para a covardia, ele prejudica mais ainda. Então tem pessoas que ele não consegue fazer uma entrevista de emprego, que o medo é tão grande, chega lá e ele não sabe, ele se preparou. Passou a semana toda se preparando para uma entrevista de emprego e quando chegou lá ele não sabe nem o que falar. O medo é muito grande. Ele tem algo a conversar com uma pessoa também, dá um branco e ele não vai conseguir falar nada, porque o medo ele já está extrapolando ali os seus limites. Tem pessoas que buscam a presença de Deus porque o medo já ficou descontrolado. O medo transformou-se numa fobia. E essa nossa sociedade hoje aí está deixando todo mundo choroso. Trêmulo, o coração começa a palpitar, o estômago começa a dar um frio, as pernas começam a não sustentar mais e você pergunta qual é a causa. Não tem causa aparente. Mas aquela situação, aquela angústia dentro que não deixa a pessoa se equilibrar. Não deixa a pessoa sequer pensar. E você conversa, tenta acalmar a pessoa, mas nesse momento eu não consigo pensar em nada. O medo, ele me toma e me joga dentro de uma tempestade. E eu não consigo pensar mais em nada. E isso é prejudicial. Quando o medo ele chega numa situação dessa, queridos, ele é muito prejudicial. Mas isso, calma, isso não é um problema apenas da nossa sociedade. Isso é inerente ao ser humano. Desde que o ser humano é ser humano, ele tem medo. O Senhor, a Bíblia diz que ele passeava todos os dias no jardim. Passeava lá com Adão. Trocavam conversas, papeavam, e Adão ouvia os passos do Senhor. Mas um dia o Senhor, ele veio para esse passeio da tarde, talvez tomar um chá ali com Adão, e ele disse: Adão se esconde, queridos. E ele vai lá no ouvido de Adão, Adão disse: eu tive medo, Senhor, porque estávamos nus. Então o medo de Adão, que ele teve a princípio ali, olha que isso foi logo no começo do mundo ali, não? O medo de Adão era o quê? Adão tinha traído a confiança de Deus, então Adão ficou com medo da repreensão de Deus. Adão ficou ali temeroso, disse: ele vai me acertar. Ele vai me detonar porque eu traí a confiança dele. Aliás, Adão não traiu só a confiança, mas Adão traiu todos os protocolos que ele podia trair ali contra o Senhor. E isso causou um preço muito grande para a humanidade. E Adão sabia disso. Então Adão teve esse medo, traiu a confiança do Criador. Abraão teve medo também.
era um ser humano. Abraão, quando o rei se interessou por Sara, Abraão teve medo da morte. Tremeu nas bases. Mas a diferença de Abraão para Adão é que Abraão, ele controlou o medo. Ele enfrentou o medo. Ele não enfrentou o faraó, ele enfrentou o medo. Ele não deixou que o medo se transformasse num pânico na vida dele. Ele enfrentou. E a Bíblia diz que ele teve sucesso. Moisés teve medo também. Quando o Senhor chama Moisés e se manifesta ali, naquela sarça, Moisés teve medo. O Senhor disse: Moisés, você vai ao Egito buscar o meu povo que está sofrendo. Eu tenho ouvido o sofrimento daquele povo ali. Moisés disse: não, o senhor está enganado, não sou eu. Eu já vinha correndo de lá porque o faraó quer me acertar. Disse: não, Moisés, volta que o faraó já morreu. E tu vai tirar esse povo. E ali o senhor travou um diálogo com Moisés, e Moisés estava num medo muito grande. Medo de quê? Da morte, queridos. Jacó, um homem que tinha intimidade com Deus também. Enganou toda aquela galera, passou 20 anos lá na terra do tio dele. Quando ele volta, ele se lembra que o irmão dele estava na cola dele. Vai me matar. E a Bíblia diz que ele faz o quê? Não atravessa o Jaboque e vai ter um papo com o Senhor. Vai conversar com Deus. Jacó teve medo da morte. Ele manda alguns homens irem até levar uns presentes para o irmão dele. Os homens voltam e eles espantam, mas já voltaram. O homem já está aí, seu Jacó. Está chegando próximo da gente. Então Jacó ali, ele sente o medo da morte, porque o irmão dele prometeu que ia matar ele. Mas o irmão dele vai e diz: Jacó, eu prosperei também. E o Senhor livra Jacó naquela noite onde ele briga com Deus, onde ele tem realmente ali um papo com o Senhor, e o Senhor vai abençoar Jacó. Então Jacó passou por uma situação muito difícil. Por quê? Porque o medo, ele é inerente à nossa natureza. Somos carne, então isso é normal que tenhamos medo. Davi, o homem que derrubou aquele Golias lá, o gigante. Mas a Bíblia diz que ele teve medo de morrer. Quando Saul disse: vou matar esse indivíduo, Davi se escondeu numa caverna, igual barata se esconde do Detefon. E ali ele ficou ali amoitado por alguns dias, com medo da morte. Um homem que respeitadíssimo em Israel, mas teve medo da morte. E se você for observar, outros homens ali tiveram também medo da morte. O medo, ele é inerente à nossa natureza, querido. Então, até aí, tranquilo. O que nós não podemos é deixar que esse medo nos domine. A gente precisa dominar esse medo. Porque Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, Deus não nos deu um espírito de covardia. Não nos deu esse espírito de covardia. Temos medo? Sim. Mas precisamos controlar esses nossos medos, para que nós possamos dar um salto, queridos. Um salto maior, um salto de fé. Precisamos aprender a controlar os nossos medos. Como é que se controla medo? Como é que se controla medo? Como é que um cristão controla medo? É quando ele resolve, quando ele entende que ele depende de Deus, que ele entrega o controle remoto, como a gente falou na semana passada, para o Senhor. Senhor, está aqui o controle remoto.
Porque às vezes a gente aceita seguir a Deus, mas a gente não quer dar o controle, fica na nossa mão. Não, o controle está comigo, Senhor. Aí não vai, queridos. Quando nós resolvemos entregar nossas vidas para o Senhor, a gente vai entregar mesmo. Desse papo de, eu vou ver se dá certo, se der, se aquela campanha que eu estou fazendo vingar, aí eu vou dar o controle remoto, como Jacó disse lá, sentou na pedrinha lá e disse, olha, se o Senhor me levar em paz até a terra dos meus parentes, me der comida, roupa e me levar em segurança, aí eu acho que eu vou ser crente. Foi isso que ele disse lá para Deus. Se o Senhor me levar em paz, me der comida, roupa e levar-me em segurança, eu vou pensar em ser crente e olha, eu vou até dar o dízimo. Em outras palavras, Jacó estava dizendo, olha, se o Senhor me der bons restaurantes, me der segurança particular e me prosperar financeiramente, então eu vou. Jacó está na mesma lombra de todo mundo de hoje. Aí a galera, eu acho que 90% está nessa vibe. Vou fazer o propósito, se Deus me abençoar. Sempre que eu conto essa história, a galera, eu às vezes dou risada sozinho. O cara chega e ele foi no escritório com a gente e disse, França, eu estou num propósito aí de 100 mil reais esse mês. Vou bater as vendas e tal, e eu acho que vai dar certo, eu vou dar não sei quanto de dízimo, não sei para quem. Eu disse, cara, tu é leso, tu acha que Deus vai se vender por 10 mil reais? Tu é maluco, rapaz? Tu é doido? Não pirou a cabeça? E aí eu contei essa história de Jacó para ele, e eu acho que até hoje ele deve estar pensando nessa situação. Deus não funciona assim com ele, queridos. A matemática dele é diferente. Por isso que Jacó passou 20 anos pegando lambada do Labão, tio dele. Jacó apanhou muito de Labão para aprender. Ele enganou o pai dele, a mãe dele, o irmão, enganou os capangas lá da região, enganou uma galera. E ele achava que ele ia enganar Deus com esse papo de eu vou te dar o dízimo, Senhor, de tudo que eu produzi. Deus não está, queridos, interessado no dízimo, não está procurando dízimo. Deus está procurando um homem que se coloque na brecha, que se coloque ali na brecha, que possa interceder pelo seu irmão, que possa carregar o seu irmão no ombro, um homem valoroso, um homem corajoso, não um covarde. Ele procura pessoas assim, queridos. Não está interessado em... o cara veio aqui te dar um troco para ver se tu consegue deixar ele passar. Funciona. Está confundindo aí o guardinha com o Senhor. Não é dessa maneira. Deus não vai se vender desse jeito. Então, depois desse espírito de covardia de Jacó, quando ele realmente resolve, Deus vai explicar para ele, Jacó, não funciona, se tu não mudar, tu tá quebrado, aí ele se acorda, isso é verdade, eu tenho que mudar. Eu tenho que fazer com que as coisas elas mudem. Eu tenho que fazer com que a minha mente ela dê uma virada de chave. A situação está tão batida que o camarada já está meio zonzo, ele não sabe mais. Jesus foi ao deserto, queridos. Depois que ele se batiza, ele vai ao deserto. E lá, Satanás tenta aplicar o mesmo golpe que ele aplicou lá em Jacó. Vou oferecer comida para ele, vou oferecer poder para ele e eu vou oferecer glória. Jacó topou. Vamos ver se esse aqui vai topar. E Satanás ofereceu realmente isso para o Senhor. E o Senhor disse, não, Satanás, nem só de pão vive o homem. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Não, Satanás, não pularei esse despenhadeiro, não.
estipula que o Senhor vai mandar os anjos te amparar? Não, Satanás. Não devo tentar o Senhor, porque também está escrito. E Satanás, ele vai mostrar o pináculo do templo e oferece glórias. Tudo isso te darei se tu me prostrar, tu prostrado me adorares. E o Senhor disse: para trás de mim, Satanás. Não funciona comigo. E não deve funcionar com você, queridos, também não. Deus está buscando homens que o adorem em espírito e em verdade, queridos. Não é com o material, com o visível, mas é com o invisível, com aquilo que você não pode tocar. Tem muita gente ainda que está viajando a quilômetros do Senhor, achando que ele vai conseguir dessa maneira. E não é dessa maneira, queridos. Talvez isso mude a chave do entendimento, porque tem muita gente achando que o caminho é de um jeito e o caminho é totalmente o contrário. Não é dessa maneira que a gente vai conseguir. Então o medo, ele é inerente ao ser humano. A covardia, não. E como exemplo, Jesus, ele estava no jardim, orando, convidou alguns dos seus discípulos e disse: vocês precisam, por um momento aqui, orar comigo. A Bíblia diz que os discípulos, eles não conseguiram, dormiram, mas o Senhor enviou um anjo para amparar ali o Senhor, que estava num momento muito difícil. A Bíblia diz que o Senhor Jesus teve medo, entrou em agonia, se moveu em angústia, e ele disse: eu estou profundamente triste até a morte. Teve medo, queridos, mas ele não deixou que o medo tomasse de conta dele. Sabe, daqueles momentos em que você pode estar passando por um pavor terrível, você pode estar passando pelo epicentro ali do ciclone, do medo. Você vai lembrar das palavras do Senhor, vai lembrar de Davi, quando Davi disse: olha, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo, porque o Senhor está comigo. Mas para mim chegar nesse nível, dizer o Senhor está comigo, eu tenho que me despedir de todas essas porcalhadas todas. Despedir do negócio lá do propósito, de querer me associar com Deus, de querer achar que eu também tenho uma participação societária. Não funciona para Deus isso, queridos. Isso aí é Satanás minando a cabeça da galera. Antes, Satanás tinha uma estratégia: tirar o indivíduo da igreja. Agora ele não quer mais tirar o indivíduo da igreja. Deixa esse caboclo lá na igreja. Eu preciso mudar somente a ideia do pastor. Mudando, eu vou pegar essa galera toda. Então Deus não está preocupado que você se associe com ele. Ele está preocupado que você tenha um espírito reto, de coragem, de ousadia, não de se associar com ele. Não é esse o propósito do Senhor. Isso não está nos planos do Senhor. O Senhor está procurando homens valorosos. E Jesus não deixou que o medo dominasse ele. Mas antes ele dominou o medo. E quando ele sai dali, ele diz para aquela turma lá: olha, vocês precisam orar para não entrarem em tentação. O cara não quer mais orar. Ninguém quer pagar o preço. Orar, pastor? O senhor está atrasado, meu irmão. A galera está distribuindo uns envelopes aí que você bota 100zinho e o cara fica bonzinho no outro dia. Precisamos voltar, queridos, ao nosso primeiro amor. Olha. Voltar a ter aquela comunhão que o Senhor outrora teve conosco. Eu tenho certeza que Adão, ele sentiu ali amargamente a falta daquela comunhão que ele tinha com o Senhor caminhando no jardim. Adão sentiu demais. Soube
o que é o peso do pecado na vida dele. Duro, hein, pastor? O Senhor abandonou Adão? Não, muito pelo contrário. Tirou Adão do Éden para que ele não ficasse ali eternamente no pecado. Costurou ali uma roupa para Adão, tratou Adão muito bem. Adão foi que tentou passar as pernas do Senhor, mas ele não deu para ele. Adão foi que tentou, ele pensou assim, vou ser igual ao Altíssimo. Meus olhos vão se abrir, vou conhecer o que é bom e é por aí o caminho. Mas não deu para ele, queridos. Porque não funciona. Não funciona assim, as coisas não funcionam assim. E eu vou contar para vocês aqui uma história real de uma mulher que estava no poço, querido. Não é a samaritana. Era uma outra senhora que estava no poço. A Bíblia diz que Abraão, já velho, ele chama o seu gerente da fazenda, o administrador, e disse, olha, Isaac já está beirando os 40 anos. Esse caboclo precisa casar, que daqui a pouco eu já não estou mais com eles. Mas eu não quero que esse caboclo arranje uma mulher daqui. Eu quero que você volte lá na terra dos meus parentes e traga uma mulher para ele. Então Eliezer vai dizer para Abraão, meu senhor, e se a mulher não querer vir, eu posso levar Isaac lá? Ele disse, jamais. Não leve ele lá. E eu quero que você jure que você vai buscar essa mulher para ele. Se ela não quiser vir, você está livre do seu juramento. Eliezer implementou uma viagem de aproximadamente 30 dias. Pegou uns camelos, colocou algumas coisas e foi nessa empreitada. Não teve medo. Ele ia passar por uma situação difícil, mas ele não teve medo, não pensou, será que vai dar certo? Botou dificuldade. A única pergunta que ele fez foi essa: se a mulher não quiser vir, leva o homem? Ele disse, não faça isso. Se ela não quiser vir, você está livre do juramento. Mas não leve ele para lá. Então Eliezer empreendeu uma viagem de 30 dias. E quando ele estava se aproximando do local, as coisas estavam começando a se estreitar. Ele vai fazer uma ligação para Deus. Ele não vai fazer negócio com Deus. Ele vai passar um fio para Deus. Ele dobra o joelho ali e diz, meu senhor, eu estou chegando aqui próximo do meu destino. E o meu patrão disse que eu tinha que pegar uma mulher aqui para o filho dele levar. E eu queria que não fosse da minha vontade, mas que o senhor me apontasse ela. E aquela mulher a qual eu pedi água e ela me deu, eu queria que o senhor me sinalizasse que fosse essa mulher mesmo. E a Bíblia diz que Eliezer chega num poço e ele vê uma mulher carregando um pote no ombro. A gente pensa que a parada é só hoje que tem preguiçoso. Naquela época já existia preguiçoso. Mulher de quase 11 horas da manhã com um pote no ombro. É porque a galera lá não era forte no trabalho. Então Eliezer viu e disse, aquela ali, a mulher bonita, formosa. E a mulher já ia saindo quando ele disse para ela. Tinha outras, né? Mas ele visou ela. Poderia me dar um pouco de água? E ela vai dar água para Eliezer. E a Bíblia diz que ela deu água não só para Eliezer, mas também deu água para os seus camelos. Colocou lá no bebedouro. E para os homens que vinham também com Eliezer. Então Eliezer vai contar para ela. Dizer, olha, eu venho da cidade de Abraão. E contou toda a história para ela.
e ela reconheceu que Abraão era parente dela. Como o Senhor já tinha sinalizado para Eliezer que era Rebeca, a Bíblia diz que Eliezer deu para ela 2 pulseiras de ouro de 120 gramas. Isso está lá em Gênesis 24. E deu para ela também um brinco de 6 gramas de ouro. E disse: será que tem um local para que nós possamos passar a noite? E Rebeca levou eles até a casa dela. E ali ela conversou com o pai dela, com a mãe dela, e eles trocaram ideia. Então Eliezer vai lá e a mulher bota comida para ele. Ele diz: não, senhora, antes de eu comer eu preciso conversar com a senhora. O meu patrão que está lá na fazenda me mandou aqui e disse que eu deveria pegar aqui e vir buscar uma esposa para o filho dele. O nome dele é Abraão, o filho dele é Isaac, precisa de uma esposa e ele não quis mulher dos cananeus, pediu para que eu viesse buscar aqui. Eliezer ali enfrentava ali um povo que ele não conhecia, queridos. E longe, muito longe de onde ele partiu. E depois que ele contou essa história, a Bíblia diz que o coração de Rebeca se alegrou. O coração de Rebeca se alegrou e o pai de Rebeca, a mãe de Rebeca, eles fizeram uma proposta para Eliezer: deixa que ela passe pelo menos 10 dias ou 30 dias aqui conosco, um período aqui de pelo menos meio mês, para que a gente possa ver se ela realmente quer ir. Ele disse: não, senhora, o meu espírito não é do medo, nem de covardia. Eu tenho um compromisso. Se ela não for, eu estou vazando da área. Porque esse foi o meu compromisso. Então o pai dela vai perguntar: Rebeca, você quer ir com ele? Você já ouviu a história toda, conheço Abraão, sei o que ele está falando, procede, vai. E a Bíblia diz que Rebeca não pensou 2 vezes: já estou em cima do cabelo e estou vazando. E aí pegou mais 2 amas, e até então Rebeca nunca tinha conhecido homem algum, a Bíblia diz. Pegou 2 amas dela e vazaram mais 30 dias de caminhada, queridos. E a gente pode começar a se imaginar o que essa turma não ia contando, não ia conversando no caminho. Talvez Rebeca pegou a ficha de Isaac logo completa. E Eliezer foi programando a coisa, tudo direitinho. Empreendeu uma viagem de 30 dias. E mais 30 são 60 dias. A pé ou no camelo, subia, descia, porque eu imagino que seja essa a rota. E aí você fica imaginando uma parada dessa, trazendo isso para o nosso Eliezer. Será que nós estaríamos preparados com uma parada dessa ou vazaríamos? Não, acho que Abraão já tá velho. Cara, Abraão com 140 anos, esse cara tá pirado, não tem cabimento um negócio desse. Vou dar uma pernada de 60 dias para um local que eu nem conheço, para tentar trazer uma mulher que eu nem sei se existe, se vai voltar, se vem, se não vem. A Bíblia diz que Eliezer não pensou isso, queridos. Ele foi. Não fez, não deu aquele espírito de covardia. Não fez aquele, não, ele foi lá e trouxe a mulher. E a maior alegria de Abraão foi quando ele viu Rebeca se aproximando no camelo na sua casa. Essa foi a maior alegria, não só dele, como também de Isaac, de Sara. Quando eles viram que Eliezer completou uma missão com sucesso. Um homem valoroso. Um homem que foi fiel ali ao seu Senhor, que não desviou o ouro, não desviou a prata, não desviou a fazenda
não desviou ali o seu tesouro. Foi fiel a ele. Foi numa missão, querido. Hoje, se você chama um camarada e diz, olha, eu quero que tu faça isso assim, assim, assado, ele vai te fazer um monte de perguntas. Nós temos na nossa consultoria um artigo chamado Carta Garcia. Se você puder achar esse link aí, solto na internet, e observar o que é a Carta Garcia, talvez mude também uma chave aí dentro da sua cabeça. Carta ao General Garcia, e foi enviada por um camarada chamado Juan, há mais de 150 anos atrás. Na época não tinha telefone, não tinha nada. O cara botou a carta e se embriou no meio da mata e foi procurar esse Garcia e entregar essa carta para ele. Hoje você pede uma coisa para uma pessoa, o cara bota 1000 dificuldades. Ah, não sei, será que vai dar certo? Deixa eu consultar isso. Ah, eu acho que não vai dar certo, pá. E aí ele termina frustrado, morrendo, e aí vem aquela sensação de fracasso. Não dá certo na minha vida as coisas, França. Porque ali habita um espírito de covardia, queridos. E nós precisamos nos livrar desse espírito de covardia. Isso não dá certo para nós. Não é assim que o homem de Deus ele deve agir. Moisés fez o mar se abrir, conduziu o povo do deserto por 40 anos. A coluna de fogo e a nuvem de fumaça ali ficavam dia e noite com Moisés. Mas teve um dia que a Bíblia diz que Moisés teve que ir embora, queridos. Foi morar com o Senhor. E sabe qual foi a primeira coisa que o Senhor fez? Tocou no ombro de Josué e disse: seja forte e corajoso, porque meu servo Moisés morreu. Pense numa parada dessa. Josué pensou, disse, rapaz, se o homem que fez abrir o mar, feriu as águas do Nilo, transformou em sangue, camarada fez prodígios e maravilhas, morreu, e o Senhor disse que eu tenho que ser forte e corajoso. Pense. Mas a Bíblia diz que ele foi forte e corajoso, porque o problema não estava nele, queridos. E a gente acha que a coisa está conosco. Não, a parada está com o Senhor, queridos, não é comigo. Davi, quando derrubou o gigante, ele não disse, eu vou derrubar esse gigante porque eu manjo da parada, não. Ele disse, eu vou derrubar esse gigante, não na minha força, mas na força do Senhor. Diga, glória a Deus. É na força do Senhor. Josué entendeu a mensagem. Se eu vou. Quando o Senhor escolheu ali Eliseu para substituir Elias, que também teve medo, e medo de uma mulher, Elias teve medo de uma mulher. A mulher disse, até amanhã eu arranco a cabeça de Elias. E Elias vazou para o morro, com medo. Um homem que já tinha feito cair fogo do céu, correu para o morro com medo da mulher. E o Senhor rapidamente levanta Eliseu, e Elias faz uma pergunta para Eliseu. Eliseu, o que tu queres? Ele disse, eu quero ter porção dobrada do Espírito do Senhor. Porção dobrada do Espírito que Ele colocou em ti. Ele disse, tu me pede coisa muito grande. Eu penso que Elias, no fundo, diz, esse cara tá me tirando, né? Ele está sabendo que eu corri com medo de Jezabel e ele está querendo o dobro da minha coragem. E ele faz um desafio, disse, Eliseu, se tu me ver subindo, tu vai receber essa bênção. E a Bíblia diz que quando Elias foi tomado, Eliseu segura na capa, bate nas árvores, cadê o Deus de Elias? E passou. Espírito de coragem, querido, não de covardia. O povo de Israel estava sofrendo, oprimido, vivendo dentro de cavernas, querido. Comendo excremento humano. Era assim que o povo de Israel estava.
todo acuado, o pessoal trabalhando escondido. A Bíblia diz que o Senhor veio na noite, tocou no ombro de um camarada chamado Gideão e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Gideão pulou lá no canto. Quem sou eu, Senhor? Eu sou o menor da minha casa. Mas o Senhor sabia que ele era o menor, mas deu uma levantada nele. Tu era o menor. O Senhor é contigo, homem valente. Tocou no ombro dele e ele já deu aquela levantada. Gideão, tu vai tirar o meu povo desse sofrimento. E se o Senhor está enganado, eu sou o menor da tribo de Manassés, eu não tenho essa estrutura, eu não sei guerrear, se é tu, Gideão. Vai, não vai? Gideão chegou ao ponto de pensar que estava pirando. Disse: rapaz, eu acho que eu estou delirando. Eu acho que é o sono da noite. E ele faz uma prova com o Senhor. Ele disse: eu vou jogar um novelo de lã, se ficar molhado em volta do novelo e o novelo ficar seco, eu sei que é o Senhor que está falando comigo. E Deus permitiu que ele fizesse. Gideão viu que estava seco, disse: meu Deus, Senhor, dá para fazer o contrário agora? Dá para molhar o novelo e deixar a grama? E o Senhor também fez. E aí ele viu que era o Senhor que estava com ele. E o Senhor disse: convoca os homens, porque vamos tirar esse pessoal desse sofrimento. E ele convocou mais de 30 mil homens. O Senhor disse: Gideão, é muita gente. Vamos tirar mais um pouco. Gideão tirou, deu uma lapada, ficou 22 mil. Depois ele disse: tem muita gente ainda, Gideão. E Gideão tirou, ficou um número muito pequeno de pessoas. Gideão disse: agora acabou. Desse jeito, daqui a pouco fica só eu aqui. E a Bíblia diz que o Senhor deu vitória para Gideão. Observe que Gideão enfrentou medo. Ele enfrentou o pavor próximo dele. Enfrentar uma guerra que não é fácil, não. Talvez Gideão deu aquele grito: olha, muitos irão, mas poucos voltarão. Vocês vão? E a galera voltou um bocado. Mas ele teve sucesso na batalha dele. Porque a força não estava com ele. O Senhor disse: Gideão, é comigo o negócio. E ele ganhou. Sabe quantas pessoas hoje elas não estão aí dentro de buracos, escondidos, sofrendo. E sofrendo calado, muito tempo. Oprimidas, chorosas. Porque ainda tem aquele espírito de covardia, querido. Não entregou o controle remoto para o Senhor. Mas, França, eu já estou na igreja um tempão. Já entreguei minha vida para o Senhor, cara. E as coisas continuam assim, não, cara. Tu pensou que entregou a tua vida para Deus. Mas tu ainda é covarde. O controle remoto ainda está contigo. Tu não abriu mão dele. Entregar mesmo a vida para o Senhor é mais profundo do que a gente imagina. Eu conto a história de um cara, para a gente fechar aqui, que ele estava escalando uma montanha. E ele cai daquela montanha à noite. Chegou a noite, ele nem percebeu que estava chegando a noite. Então ele resolveu continuar subindo para fazer o acampamento dele. Mas ele caiu da montanha. E na queda, ele ficou pendurado ali pela corda, solto no ar. E aí ele orou a Deus. Disse: Senhor, se tu estiver me ouvindo, Senhor, me tira dessa situação. E ele ouve uma voz: corta a corda. Ele disse: não, o Senhor acho que não entendeu a minha situação. No outro dia encontraram ele morto, a 1 palmo do chão. Mas ele achava que ele estava muito alto ainda. Precisa entregar, queridos, o controle remoto para Deus. Senhor, eu preciso que esse milagre ele se realize na minha vida. Não dá para tentar brincar de crente ou de tentar de fazer negócio com Deus. Deus não é bolsa de valor, queridos.
Ele disse: eu sou o Senhor e não divido a minha glória com ninguém. E fim de conversa. Que Deus possa nos abençoar e faça resplandecer o seu rosto sobre nós e nos dê entendimento e paz em nome de Jesus. Amém.